Ampep apresenta Psicomais Covid-19, uma coleção de podcasts sobre a atuação da psicologia na pandemia do Covid-19. A professora Celina Maria Magalhães, da Universidade Federal do Pará, que é secretária de eventos da Ampep, começa nos explicando o porquê da escolha dos podcasts. Com a suspensão do 18º Congresso da Ampep, que seria realizado em Belém, nós da diretoria sentimos a necessidade de pensar em um espaço alternativo para fazer a chamada dos grupos de pesquisa que se inscreveram para participar do evento. Nesse caso foram mais de 86 GTs que se inscreveram, mas que devido ao Covid-19 e à implementação do distanciamento social, a atividade foi suspensa. Então, a diretoria começou a refletir que formas nós poderíamos nos apropriar para estar criando uma interlocução desses GTs com a sociedade. E, nesse sentido, nós começamos a articular a proposta de podcast com a finalidade dos GTs produzirem conhecimento a partir da sua expertise para a sociedade, para o enfrentamento da pandemia. Então, esse espaço nós estamos abrindo na página da Ampep e esperamos que todos os GTs participem e colaborem com produções dos seus GTs. A professora Kátia Marreiri, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é tesoureira da Ampep, explicita quais são os conteúdos que se espera dos GTs. Então, queremos cumprimentar todos os GTs da Ampep e com essa fala convidar todos para refletir e trazer presente o que vocês têm trabalhado, reflexiva ou praticamente, na direção do enfrentamento do Covid-19. Nós temos muitos GTs e todos têm certamente muito a contribuir com as elaborações teóricas ou propostas práticas para o momento atual e para se reconstruir o futuro. O que podemos prever para os próximos meses? Como que a gente vai estar em julho? Que relações poderíamos construir? Que possibilidades de ser nos aguardam e qual campo encontraremos pela frente? Como a desigualdade separa formas e impactos no sofrimento? Que representações sociais diferentes grupos constroem acerca da pandemia? Como ela impacta o desenvolvimento e o comportamento humanos? Que dizer do trabalho das profissões? O que nos espera no futuro próximo? Nós da Ampep esperamos ouvir e possibilitar a audibilidade ao público em geral do que os nossos grupos de trabalho pensam e fazem sobre essas questões, por exemplo. Esperamos assim, então, a voz de vocês. Venham. O professor Marco Aurélio Máximo Prado, que é da Universidade Federal de Minas Gerais e secretário-geral da Ampep, nos esclarece sobre os objetivos do Psicomais Covid-19. A Ampep dá lançamento a essa nova ação, que é dar visibilidade à produção diversa da psicologia sobre o que significa esse contexto de pandemia, Covid-19, o impacto dessa pandemia em diferentes dimensões da vida humana. Indivíduos, grupos, instituições, comunidades, nos aspectos emocionais, nos aspectos psicossociais, afetivos, nas formas de organização social, nas redes de solidariedade, o impacto nas desigualdades sociais de uma população como a brasileira, o impacto na heterogeneidade das formas de vida da população brasileira. Então a psicologia tem, seja através de ensaios, de reflexões, de pesquisas acumuladas e mesmo acontecendo nesse momento, condições de apontar reflexões sobre a produção do conhecimento e a produção da psicologia especificamente na sua heterogeneidade nesse contexto de pandemia. Então a Ampep lança essa proposta de fazer podcasts, um projeto chamado Psicomais Covid-19, para dar visibilidade à produção de pesquisadoras e pesquisadores dos diferentes grupos de trabalho, não é, que estão aglutinados em torno da organização do simpósio da Ampep, que está suspenso em função do contexto da pandemia para esse
esse ano. Então, nos interessa que pesquisadores e pesquisadores divulguem, através desse projeto de divulgação científica, de compartilhamento do conhecimento científico com a sociedade brasileira, as suas reflexões a partir dos seus campos temáticos, dos seus grupos de trabalho, das suas redes de pesquisa sobre esse contexto da pandemia Covid-19. É esse o convite. A professora Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira, da Universidade de Brasília, vice-presidente da ANPEP, ressalta a importância da psicologia no contexto da Covid-19. Conter a propagação do vírus, garantir as condições de atendimento em saúde para toda a população e prover condições adequadas de trabalho para os profissionais de saúde tem sido a prioridade da sociedade brasileira e é justo que seja assim. Entretanto, os que trabalhamos como psicólogos no campo social sabemos dos inúmeros desafios que contextos como os da educação, da justiça, da assistência, da segurança pública, do trabalho, entre outros, nos apresentam quando refletimos sobre os efeitos que tem nesses contextos a pandemia. São campos de pesquisa e atuação que envolvem necessariamente a co-construção de ações que se apoiam na participação ativa dos sujeitos e comunidades para o alcance dos resultados. Portanto, a interrupção dessas atividades contribui para desproteger grupos, privam esses grupos de direitos e contribuem para uma condição de maior exclusão e vulnerabilidade. É nosso papel, portanto, contribuir para mitigar esses problemas por meio daquilo que melhor fazemos, que é a construção do conhecimento científico. Essa é a forma mais relevante de pesquisadores ajudarem a sociedade a superar seus problemas atuais. Contamos com vocês. E a professora Raquel Souza Lobo Guzzo, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que é presidente da ANPEP, fala sobre a importância de todos participarem do projeto Psicomais Covid-19. Nesse momento, é muito importante que a gente consiga manter o contato com os profissionais, as pesquisadoras e pesquisadores, especialmente da área da psicologia. Então, quando a gente teve que suspender o simpósio este ano, foi assim uma decisão muito difícil, mas inevitável. Quer dizer, não havia condições de que ele se resolvesse, que ele pudesse ser implementado em agosto, como ele estava previsto na Universidade Federal do Pará. E nós estamos assim preocupados de que essa situação não se resolva, né, durante esse ano, e que a gente perca a oportunidade de nos comunicarmos por outras vias. Por isso eu acho que essa experiência desse podcast, embora seja uma experiência muito nova para mim pessoalmente, e talvez para a ANPEP também, abre possibilidades bastante importantes de uma nova forma de contato. E contato é sempre bom, né? Contato é sempre importante, é sempre bom. A gente não trabalha, não faz ciência isolado, e eu acho que essa é uma medida de grande valia para todos nós. Então, eu acho que é muito interessante a experiência desse podcast, que a psicologia, ela tradicionalmente, ela é uma ciência que está muito fechada dentro da academia, e as trocas são trocas entre acadêmicos e entre pesquisadores. E assim, nós temos buscado dar maior visibilidade à ciência psicológica, às pesquisas da psicologia, aos grupos de trabalho, etc., para que a comunidade, né, de uma maneira geral, as pessoas que se utilizam do conhecimento psicológico e das práticas profissionais da psicologia possam também dialogar com a gente, né? Então, assim, é uma experiência interessante, porque para além dos trabalhos acadêmicos que são referenciados e que são veiculados em canais oficiais e canais específicos da área, qualificados, etc., nós estamos começando, por uma demanda específica dessa condição de pandemia, a abrir outras formas de nos comunicarmos com a comunidade. O podcast ajuda, porque ele pode ser, né, os estudantes podem ouvir no rádio, podem ouvir em outros espaços, e acaba que, de uma certa forma, dissemina muito mais rapidamente o conhecimento. A gente tem percebido que a psicologia respondeu de uma maneira bastante vigorosa a essa condição, se colocando à disposição de diferentes grupos, de diferentes pessoas, em contextos de trabalho diferentes, se colocando à disposição para ajudar mesmo a ultrapassar esse momento. Eu acho que ela
é um desafio para a área, não tenha dúvida, porque a gente precisa dialogar com as pessoas reais, né, e não apenas com o conhecimento idealizado nos laboratórios ou nos espaços acadêmicos de pesquisa, mas nós podemos pensar que, nesse momento, a gente está abrindo a possibilidade das pessoas comuns, das pessoas da vida diária, das pessoas dos diferentes campos de trabalho, delas poderem conhecer melhor o que é e para que serve o conhecimento psicológico e, de uma certa forma, indiretamente, valorizar a ciência psicológica, seus pesquisadores, seus professores, seus estudantes. O que eu acho mais importante nesse momento e que está nos entusiasmando muito é abrir a possibilidade da gente ultrapassar essa barreira, porque ao invés de nós nos paralisarmos e falar que pena, não deu para fazer o evento, a gente não vai poder se encontrar esse ano porque está todo mundo só falando virtualmente um com o outro, e os grupos de pesquisa se reunindo virtualmente, as salas de aula se reunindo virtualmente, a gente abre essa possibilidade dos grupos de trabalho poderem mostrar o que estão pensando, e abrir um canal, entendeu? Eu acho que não é pioneirismo, mas é assim, é uma utilização bastante oportuna das possibilidades reais que a gente tem de superar essa limitação que a pandemia está nos impondo, né? Uma questão que até nós estamos trabalhando agora, a diretoria, nessa demanda, que é assim, a psicologia ela é uma ciência e um campo de conhecimento, de pesquisa, que ela tem, ela está vinculada enquanto área de conhecimento, a área de humanas, sociais aplicadas, mas ela se profissionaliza, ela exercita a sua prática em diferentes campos de trabalho. Então, ela majoritariamente está lotada na área da saúde, mas ela trabalha no campo do trabalho, ela trabalha no campo da educação, no campo do jurídico. Então, assim, é uma ciência das humanidades, mas ela é implementada e executada em diferentes campos de trabalho. Onde existe ser humano, a psicologia está junto. E eu gostaria de dizer nesse momento que nós precisamos defender a área da humanidade, porque as políticas atuais, as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação principalmente, e aí também as políticas educacionais dentro do Ministério Público, elas acabam cortando os investimentos na área de humanidades, pensando que as áreas tecnológicas, elas são as prioridades nacionais. Eu nem vou discordar disso, pode até ser, mas acontece que sem pessoas humanas qualificadas, equilibradas, bem formadas, etc., nenhuma outra área pode se desenvolver, porque nós não estamos pretendendo desenvolver um país do tamanho do Brasil com robôs, né? Nós precisamos de pessoas em todas as áreas. Então, eu queria deixar esse recado, quer dizer, que venham todos juntos na defesa das ciências humanas e sociais. Acompanhe todos os nossos podcasts. Toda quarta e todo sábado, um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia. Psicomais Covid-19. Participe você também com seu grupo de pesquisa.